Desde o alvorecer da consciência, a humanidade tem erguido os olhos para o céu noturno. Em noites sem lua, longe das luzes ofuscantes de nossas cidades, uma faixa etérea e leitosa se estende pelo firmamento. Nossos ancestrais a viam como um rio celestial, um caminho de espíritos, o leite derramado de uma deusa. Eles lhe deram nomes que ecoavam seus mitos mais profundos, tentando dar sentido àquela mancha prateada no veludo negro do cosmos. Essa visão, ao mesmo tempo familiar e misteriosa, foi o nosso primeiro vislumbre de casa. Não a casa de 4 paredes, mas nosso lar em uma escala que desafia a imaginação. Por milênios, sua verdadeira natureza e, acima de tudo, sua verdadeira dimensão, permaneceram como um dos maiores enigmas do universo. Era um véu no céu, uma decoração cósmica ou algo incomensuravelmente maior? Hoje, após séculos de questionamentos, de observações meticulosas e de saltos tecnológicos audaciosos, estamos à beira de uma resposta. Finalmente, estamos começando a compreender as verdadeiras fronteiras de nosso lar galáctico. Finalmente, estamos começando a saber o tamanho real da Via Láctea. A jornada para medir nossa galáxia é uma saga de destronamentos, uma história sobre como a humanidade foi progressivamente removida do centro do universo. Por muito tempo, o véu leitoso foi apenas isso, uma nebulosa inexplicável. Foi a invenção do telescópio que rasgou esse véu para sempre. Em 1610, Galileu Galilei apontou sua modesta luneta para a mancha difusa e teve uma epifania que mudou o mundo. A faixa celestial não era um vapor ou um fluido divino. Ela se resolveu em uma miríade de pontos de luz individuais, incontáveis estrelas, tão distantes e tão próximas umas das outras que se fundiam a olho nu. O universo de repente tornou-se vasto, povoado e muito mais profundo do que qualquer um jamais imaginara. A Via Láctea era, na verdade, uma colossal congregação de sóis. Mas essa revelação apenas aprofundou o mistério. Se era um aglomerado de estrelas, qual era sua forma? Qual era seu tamanho? E onde, nesse imenso enxame, nós estávamos? No final do século XVIII, o astrônomo William Herschel, auxiliado por sua irmã Caroline, embarcou na primeira tentativa sistemática de mapear essa estrutura. Eles não tinham a tecnologia para medir distâncias diretamente. Então, recorreram a um método engenhoso, porém falho, a contagem de estrelas. A premissa era simples. Se assumirmos que todas as estrelas têm o mesmo brilho intrínseco, então, as mais fracas estão mais distantes. Durante anos, eles varreram o céu metodicamente, contando estrelas em diferentes direções. O mapa que emergiu de seu trabalho hercúleo mostrava um sistema estelar achatado, uma espécie de disco irregular ou mó. E, crucialmente, neste primeiro mapa da galáxia, o nosso Sol estava posicionado confortavelmente perto do centro. Era uma conclusão lógica baseada em suas observações. Em quase todas as direções que olhavam, eles viam aproximadamente o mesmo número de estrelas. A conclusão parecia inevitável. Estávamos no coração da Via Láctea. No entanto, Herschel não podia saber que sua visão estava sendo obstruída. Havia um elemento invisível, um nevoeiro cósmico que ele não podia detectar, que estava distorcendo seus resultados de maneira fundamental. O espaço entre as estrelas não está vazio. Ele é permeado por vastas nuvens de poeira e gás interestelar. Essa poeira age como uma névoa, absorvendo a luz de estrelas distantes e fazendo-as parecer mais fracas ou tornando-as completamente invisíveis. Herschel estava, na verdade, olhando para uma pequena bolha local do nosso bairro galáctico, e a poeira o impedia de ver a verdadeira e vasta extensão da estrutura.
imagine estar em uma cidade imensa durante um denso nevoeiro. Você poderia olhar em todas as direções e, a algumas centenas de metros, tudo desapareceria na bruma. Você poderia concluir, erroneamente, que está no centro de um povoado muito pequeno, quando, na verdade, está apenas em um subúrbio de uma metrópole gigantesca. Essa foi a ilusão cósmica que enganou os primeiros cartógrafos da galáxia. O início do século XX trouxe novas ferramentas e uma nova geração de astrônomos. O astrônomo holandês Jacobus Kapteyn refinou o método de Herschel, criando um modelo muito mais detalhado, mas que ainda sofria da mesma miopia fundamental. O universo de Kapteyn era um disco com cerca de 30.000 anos-luz de diâmetro, com o Sol, mais uma vez, reinando perto do centro. Mas enquanto esse consenso se formava, um jovem astrônomo americano chamado Harlow Shapley estava olhando para algo diferente. Ele não estava focado nas estrelas do disco galáctico, mas em estranhos e belos enxames de estrelas conhecidos como aglomerados globulares. Esses aglomerados são esferas densas e antigas, cada uma contendo centenas de milhares de sóis, orbitando a Via Láctea como abelhas em torno de uma colmeia. Shapley teve a brilhante ideia de usar esses aglomerados como marcos cósmicos para mapear a galáxia. Para isso, ele precisava de uma forma de medir suas distâncias, e a chave veio do trabalho de uma astrônoma muitas vezes esquecida pela história, Henrietta Leavitt. Leavitt descobriu uma relação fundamental em um tipo de estrela pulsante chamada variável cefeida. Ela percebeu que o brilho intrínseco de uma cefeida estava diretamente ligado ao seu período de pulsação. As que pulsavam mais lentamente eram intrinsecamente mais brilhantes. Isso foi revolucionário. Era como encontrar uma lâmpada com a potência escrita nela. Se você sabe o quão brilhante uma lâmpada realmente é, pode calcular sua distância apenas medindo o quão fraca ela parece. Shapley encontrou cefeidas nos aglomerados globulares e, uma a uma, começou a medir suas distâncias. Quando ele plotou a posição desses aglomerados no espaço tridimensional, um padrão surpreendente e chocante emergiu. Os aglomerados não estavam distribuídos uniformemente ao redor do Sol. Em vez disso, eles formavam um vasto halo esférico, e o centro desse halo não estava em lugar nenhum perto do nosso sistema solar. O centro estava a dezenas de milhares de anos-luz de distância, na direção da constelação de Sagitário. Shapley percebeu a verdade monumental. Aquele era o verdadeiro centro da Via Láctea. Nós não estávamos no coração da metrópole. Estávamos em um subúrbio tranquilo e afastado. Foi um golpe para o ego humano, talvez tão profundo quanto a descoberta de Copérnico de que a Terra não era o centro do universo. O mapa de Shapley expandiu drasticamente o tamanho conhecido da galáxia. Ele a estimou em cerca de 300,000 anos-luz de diâmetro, um número que mais tarde se provou exagerado, mas a sua conclusão central estava correta. A Via Láctea era muito maior do que se pensava, e nós estávamos longe de sermos centrais para ela. Com a nossa posição redefinida, os astrônomos puderam começar a construir uma imagem mais precisa da estrutura da galáxia. Avanços na radioastronomia permitiram, pela primeira vez, perscrutar através do véu de poeira que havia enganado Herschel e Kapteyn. As ondas de rádio, emitidas pelo hidrogênio frio entre as estrelas, passavam pela poeira sem serem absorvidas, revelando a estrutura espiral da galáxia. Vimos que vivemos em um majestoso redemoinho estelar. Nossa galáxia é uma galáxia espiral barrada. No seu coração,
há um bojo central denso, uma aglomeração de estrelas mais velhas. Emergindo deste bojo, há uma barra central de estrelas, e desta barra se desenrolam braços espirais graciosos. É nesses braços, regiões de formação estelar intensa, onde estrelas jovens e quentes nascem, que o nosso Sol e seu pequeno cortejo de planetas residem. Especificamente, estamos no braço de Órion, um esporão menor, localizado entre os braços maiores de Sagitário e Perseu. A imagem moderna do disco visível da Via Láctea começou a tomar forma. Sua dimensão mais citada é de cerca de 100.000 a 120.000 anos-luz de diâmetro. Mas o que realmente significa essa medida? A unidade ano-luz é tão vasta que desafia nossa intuição. Um ano-luz é a distância que a luz, a coisa mais rápida do universo, percorre em um ano. A luz viaja a uma velocidade vertiginosa de quase 300.000 quilômetros por segundo. Em um único segundo, um feixe de luz poderia dar mais de 7 voltas ao redor da Terra. Para entender a escala de um ano-luz, vamos usar uma analogia. Imagine a sonda espacial mais rápida já construída pela humanidade, a Parker Solar Probe, que atinge velocidades de mais de 700. 0 km por hora. Mesmo a essa velocidade alucinante, levaria mais de 1.500 anos para que ela viajasse a distância de um único ano-luz. Agora, imagine essa jornada repetida 100.000 vezes, de ponta a ponta, para cruzar o disco da nossa galáxia. É uma distância que torna todas as distâncias terrestres insignificantes, uma vastidão que silencia a mente. O disco estelar em si é incrivelmente fino em comparação com seu diâmetro. Se a Via Láctea tivesse o tamanho de um grande disco de vinil, com cerca de 30 centímetros de diâmetro, sua espessura seria comparável à de uma folha de papel. Dentro deste disco, estima-se que existam entre 200 e 400 bilhões de estrelas, bilhões de sóis, muitos deles com seus próprios sistemas planetários, girando em uma dança gravitacional lenta e majestosa em torno do centro galáctico. Nosso Sol, por exemplo, leva cerca de 230 milhões de anos para completar uma única órbita. Desde que os dinossauros caminharam pela Terra, nosso sistema solar completou menos de 1/3 de uma volta ao redor da galáxia. A última vez que estivemos nesta mesma posição na nossa órbita, os primeiros mamíferos estavam apenas começando a evoluir. O advento de observatórios espaciais como o Hubble nos deu visões de tirar o fôlego de galáxias espirais semelhantes à nossa, permitindo-nos inferir nossa própria aparência. Mas a verdadeira revolução no mapeamento da Via Láctea veio com a missão Gaia, da Agência Espacial Europeia. Lançada em 2013, a Gaia é uma sonda projetada para uma tarefa de precisão sem precedentes: medir as posições, distâncias e movimentos de mais de 1 bilhão de estrelas na nossa galáxia. É a cartografia cósmica em sua forma mais sublime. A Gaia mede repetidamente a posição de cada estrela com uma precisão equivalente a medir a largura de um fio de cabelo humano a 2.000 quilômetros de distância. Ao fazer isso ao longo de anos, ela pode detectar a minúscula mudança na posição de uma estrela causada pela órbita da Terra ao redor do Sol, um efeito chamado paralaxe. Essa medida de paralaxe nos dá a distância mais precisa possível para essas estrelas. Os dados da Gaia estão criando um mapa tridimensional dinâmico da Via Láctea, que nossos predecessores jamais poderiam ter sonhado. Estamos descobrindo correntes de estrelas, os restos de galáxias anãs canibalizadas pela Via Láctea no passado. Estamos mapeando a estrutura dos braços espirais com uma clareza inédita
e revelando a história violenta e dinâmica da formação de nossa galáxia. Com esses dados, o diâmetro do disco estelar foi refinado. Algumas estimativas, baseadas em anéis de estrelas recém-descobertos nos limites externos, sugerem que o disco visível pode se estender por até 180 mil, ou mesmo 200 mil anos-luz. Parecia que, finalmente, estávamos cercando a questão. Tínhamos o disco, o bojo, o halo de aglomerados globulares. Tínhamos as dimensões, a estrutura, a nossa localização. A questão do tamanho da Via Láctea parecia resolvida. Mas o universo guardava uma surpresa ainda maior. Um componente invisível e esmagadoramente maior que tudo o que podíamos ver. A história do tamanho real da Via Láctea não termina com as estrelas. Na verdade, é aí que ela apenas começa. Na década de 1970, a astrônoma Vera Rubin estava estudando a rotação de galáxias espirais. A física newtoniana básica nos diz como os objetos deveriam orbitar. Assim como os planetas mais distantes do nosso Sol se movem mais lentamente do que os mais próximos, esperava-se que as estrelas nas bordas das galáxias girassem mais devagar do que as estrelas perto do centro, onde a maior parte da massa visível, estrelas, gás e poeira, está concentrada. No entanto, o que Vera Rubin descobriu foi impressionante e inexplicável. As estrelas nos confins das galáxias não estavam diminuindo a velocidade. Elas se moviam tão rápido, ou até mais rápido, do que as estrelas mais internas. Era como observar um carrossel, onde os cavalos na borda externa giram na mesma velocidade que os próximos ao centro. Isso desafiava diretamente as leis da gravidade, a menos que houvesse uma conclusão radicalmente diferente. A única maneira de explicar essas velocidades de rotação anômalas era se houvesse uma quantidade imensa de massa invisível na galáxia, exercendo uma atração gravitacional extra e mantendo essas estrelas velozes em suas órbitas. Essa massa não emitia luz, não refletia luz, não interagia com a matéria normal de nenhuma forma, exceto através da gravidade. Foi apelidada de matéria escura. As observações de Rubin foram a evidência mais forte até então para uma ideia que vinha sendo sussurrada há décadas, e suas implicações para o tamanho da nossa galáxia eram e são de abalar a mente. A matéria visível, todas as centenas de bilhões de estrelas, as nebulosas brilhantes, os planetas e nós mesmos compõem apenas uma pequena fração da massa total da Via Láctea. Cerca de 85% da massa da nossa galáxia é composta por essa substância misteriosa e invisível. A parte que podemos ver, a bela espiral de estrelas e gás, é apenas a ponta luminosa de um iceberg cósmico. A verdadeira Via Láctea não é o disco de 120 mil anos-luz de diâmetro. A verdadeira Via Láctea é um halo colossal e aproximadamente esférico de matéria escura. O disco luminoso que chamamos de lar está meramente embutido no centro deste halo gigantesco, como uma joia incrustada em uma vasta esfera de cristal invisível. Então, qual é o tamanho deste halo de matéria escura? Qual é a verdadeira fronteira da nossa galáxia? Definir essa borda é complicado, pois o halo não tem uma extremidade nítida. Ele gradualmente se dissipa no espaço intergaláctico. Os astrônomos geralmente definem o raio virial de uma galáxia como a fronteira onde sua influência gravitacional domina. Medir isso para a nossa própria galáxia é incrivelmente difícil, precisamente porque estamos dentro dela. No entanto, usando simulações de computador e observando os movimentos de pequenas galáxias, satélites que orbitam a Via Láctea,
Os cientistas conseguiram fazer estimativas. Os resultados mais recentes e abrangentes são impressionantes. O diâmetro do halo de matéria escura da Via Láctea é estimado em quase 2 milhões de anos-luz. Vamos pausar para absorver esse número. Não 120 mil, mas 2 milhões de anos-luz. Isso significa que a nossa galáxia é mais de 15 vezes maior do que a sua parte visível sugere. A influência gravitacional da Via Láctea se estende por uma distância tão vasta que alcança quase a metade do caminho até nossa galáxia vizinha mais próxima, Andrômeda. Imagine novamente a cidade no nevoeiro. Descobrimos que a área iluminada da cidade tem 10 quilômetros de diâmetro. Mas então, percebemos que a infraestrutura invisível da cidade, suas fundações, seus sistemas de água, sua rede de poder, se estende por 150 quilômetros em todas as direções. A cidade real é a infraestrutura invisível, e as luzes são apenas uma pequena manifestação em seu centro. Essa é a nossa situação na Via Láctea. Vivemos nas luzes, mas a verdadeira substância de nosso lar galáctico é escura e se estende por uma vastidão inimaginável. Essa descoberta redefine completamente o que a Via Láctea é. Ela não é apenas uma ilha de estrelas, é um império gravitacional, uma das maiores e mais massivas estruturas do nosso superaglomerado local. Se pudéssemos ver a matéria escura, a Via Láctea dominaria nosso céu noturno, aparecendo como uma esfera colossal, centenas de vezes maior que a lua cheia. Essa nova compreensão do tamanho da nossa galáxia também reformula nosso relacionamento com nossos vizinhos cósmicos. A Via Láctea não está sozinha. Ela é o membro dominante, juntamente com Andrômeda, de um conjunto de mais de 50 galáxias, conhecido como o Grupo Local. Muitas dessas galáxias são pequenas galáxias anãs, que orbitam as maiores. As mais famosas para nós no Hemisfério Sul são as nuvens de Magalhães, visíveis a olho nu como manchas difusas. Por muito tempo, pensou-se que elas fossem companheiras de longa data da Via Láctea. No entanto, com a nossa nova compreensão do vasto halo de matéria escura, a história muda. As medições de seus movimentos sugerem que as nuvens de Magalhães podem ser visitantes recentes, passando por nossa galáxia pela primeira vez. Elas estão atualmente arando através das bordas externas do halo de matéria escura da Via Láctea, e essa interação está arrancando gás delas, criando uma vasta corrente de matéria que se estende pelo céu. A nossa galáxia não é uma entidade estática, é um predador cósmico, um sistema dinâmico que cresce ao canibalizar seus vizinhos menores. Os rastros dessas refeições passadas podem ser vistos como correntes estelares que se entrelaçam através do halo, fantasmas de galáxias que foram desfeitas pela imensa gravidade da Via Láctea. E o que dizer do futuro? Nossa compreensão do tamanho e da massa da Via Láctea nos permite prever nosso destino cósmico com uma certeza notável. Nossa vizinha gigante, a galáxia de Andrômeda, está a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância. Ela é um pouco maior e mais massiva que a Via Láctea, e está vindo em nossa direção a uma velocidade de mais de 400 mil quilômetros por hora. Embora seus halos de matéria escura já possam estar começando a se tocar e interagir, a colisão principal das partes visíveis está destinada a acontecer em cerca de 4,5 bilhões de anos. Não será uma colisão no sentido terrestre. O espaço entre as estrelas é tão vasto que colisões diretas entre sóis serão extremamente raras. Em vez disso, será uma fusão majestosa e lenta, uma dança gravitacional que se desenrolará
ao longo de centenas de milhões de anos. As duas galáxias espirais passarão uma pela outra, suas forças de maré gravitacionais distorcendo suas formas, lançando longas caudas de estrelas e gás para o espaço. Elas se afastarão, mas a gravidade as puxará de volta para uma segunda passagem e, eventualmente, após várias interações, elas se fundirão em uma única e gigantesca galáxia. O resultado dessa união cósmica será uma nova galáxia, que alguns astrônomos apelidaram de Milcomeda ou Lactômeda. Ela não será uma espiral, mas sim uma galáxia elíptica gigante, uma vasta bola de estrelas mais velhas, com pouca formação estelar nova. O céu noturno para quaisquer habitantes futuros da Terra será espetacularmente diferente durante esse processo. Andrômeda crescerá cada vez mais no céu, até que as estruturas de ambas as galáxias se entrelacem em um espetáculo de luz e caos gravitacional. Eventualmente, o sistema solar se encontrará em uma órbita completamente nova, dentro desta nova e maior galáxia. Nosso Sol terá se tornado uma gigante vermelha a essa altura, mas a estrutura de nosso lar galáctico terá sido transformada para sempre. Assim, a resposta para a pergunta qual o tamanho da Via Láctea é mais complexa e maravilhosa do que poderíamos ter imaginado. Há o disco estelar, uma estrutura luminosa que se estende por talvez 180 mil anos-luz, onde a vida como a conhecemos existe. Mas essa é apenas a parte visível, a manifestação brilhante de uma estrutura muito maior. A verdadeira galáxia, a entidade gravitacional que nos define, é o halo de matéria escura, uma esfera invisível com quase 2 milhões de anos-luz de diâmetro. Nossa jornada para entender essa escala nos levou de um rio leitoso no céu a um disco centrado no Sol, e depois a uma metrópole estelar onde somos meros suburbanos. Finalmente, ela nos levou à compreensão de que vivemos dentro de um império invisível de matéria misteriosa, cuja verdadeira natureza continua a ser um dos maiores desafios da ciência moderna. Saber o tamanho da nossa galáxia é saber o tamanho da nossa ignorância. Cada fronteira que medimos revela uma vastidão ainda maior além dela. A história da medição da Via Láctea é a história da própria ciência. Uma busca incessante por nosso lugar no cosmos, uma série de descobertas que nos tornam cada vez menores, mas que expandem nossa compreensão de forma incomensurável. Da próxima vez que você olhar para o céu noturno e vir aquela faixa prateada, lembre-se de que não está olhando para um objeto distante. Você está olhando para dentro, para o disco da sua própria cidade estelar. E lembre-se que, muito além daquelas luzes, estendendo-se por distâncias que a mente mal pode conceber, a verdadeira estrutura do seu lar galáctico se expande, silenciosa, escura e absolutamente gigantesca. Nós vivemos em um oceano, e só agora começamos a mapear suas verdadeiras e profundas margens. Era uma manhã úmida, na orla da selva amazônica, na Guiana Francesa, onde a tecnologia mais avançada da nossa espécie aguardava silenciosamente no topo de um pilar de explosivos controlados. O calendário marcava 25 de dezembro de 2021. Enquanto grande parte do mundo desembrulhava presentes e celebrava a vida, um pequeno grupo de engenheiros e cientistas segurava a respiração coletiva, carregando nos ombros o peso de 10 bilhões de dólares e 3 décadas de sonhos febris. Eles sabiam que aquele foguete Ariane 5
não transportava apenas metal e espelhos. Ele transportava a nossa capacidade de ver o início de tudo. Quando os motores se acenderam, rasgando o céu equatorial, não foi apenas um lançamento. Foi um ato de fé. A humanidade estava lançando uma catedral de ouro e berílio em direção a um abismo gelado, apostando que conseguiríamos desdobrar um origami mecânico de complexidade aterrorizante no vácuo absoluto. O telescópio espacial. James Webb não era apenas um sucessor do Hubble. Era uma máquina do tempo construída para capturar a luz fantasma de estrelas que morreram muito antes de a Terra sequer existir. Para compreender a magnitude deste feito, precisamos abandonar a nossa intuição terrestre e viajar mentalmente para o destino desta máquina. Imagine-se flutuando no vazio frio a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Aqui, no segundo ponto de Lagrange, as forças gravitacionais do Sol e do nosso planeta se cancelam em um equilíbrio perfeito, criando um porto seguro no oceano gravitacional. É um lugar de solidão absoluta, onde a noite é eterna e o silêncio é total. Foi para este exílio gélido que enviamos o nosso maior olho. A viagem até lá foi marcada pelo que a NASA chamou de 29 dias de terror. Ao contrário do Hubble, que orbitava confortavelmente acima das nossas cabeças e podia ser reparado por astronautas heróicos, o Webb estava indo para onde nenhuma mão humana poderia alcançá-lo. Se algo travasse, se um único cabo se rompesse, o telescópio se tornaria o lixo espacial mais caro da história. O processo de desdobramento assemelhou-se ao desabrochar de uma flor mecânica em câmera lenta. Primeiro, a estrutura de proteção solar precisava se expandir. Imagine 5 camadas de um material prateado chamado Kapton, cada uma tão fina quanto um fio de cabelo humano, esticadas até o tamanho de uma quadra de tênis. Este escudo é a fronteira definitiva entre o calor abrasador do Sol e o frio necessário para a observação do universo profundo. No lado iluminado, a temperatura ferve a 85 graus Celsius. No lado escuro, onde os espelhos repousam, o termômetro despenca para 233 graus negativos. É uma barreira térmica tão eficiente que, se você estivesse no lado frio, o calor irradiado pelo Sol, pela Terra e pela Lua combinados não seria suficiente para aquecer uma xícara de café. E então, os espelhos. 18 hexágonos de berílio, banhados em uma camada microscópica de ouro puro. Por que ouro? Não por vaidade, mas pela física elementar. O ouro é o refletor supremo da luz infravermelha, a frequência da luz que o Webb foi desenhado para caçar. O berílio foi escolhido por ser leve e incrivelmente rígido, capaz de manter sua forma, mesmo quando o universo tenta congelá-lo até a imobilidade atômica. Mas por que precisamos olhar em infravermelho? Por que não nos contentamos com a visão majestosa que o Hubble nos proporcionou por décadas? A resposta reside na própria estrutura do espaço-tempo e na sua expansão implacável. Imagine o universo como um tecido elástico que está sendo esticado constantemente. Quando as primeiras estrelas se acenderam, centenas de milhões de anos após o Big Bang, elas emitiram uma luz ultravioleta brilhante e violenta. Mas, durante os mais de 13 bilhões de anos que essa luz viajou até nós, o espaço por onde ela passava se expandiu. Essa expansão esticou as ondas de luz, transformando o seu comprimento de onda curto e azulado em ondas longas e avermelhadas. A luz cansou-se, envelheceu e caiu no espectro infravermelho. O universo visível é, portanto, uma mentira parcial. Nossos olhos biológicos, evoluídos para caçar nas savanas africanas sob a luz amarela do nosso Sol, são cegos para a maior parte
da história cósmica. O cosmos está cheio de nuvens de poeira interestelar, vastas nebulosas que bloqueiam a luz visível como uma cortina de fumaça espessa. O Hubble olhava para essas nuvens e via escuridão ou formas opacas. Mas a luz infravermelha tem um superpoder. Ela atravessa a poeira. Onde o Hubble via uma parede, o Webb vê através dela, revelando os berçários estelares onde novos sóis estão sendo forjados neste exato momento. Quando as primeiras imagens começaram a chegar, após meses de alinhamento microscópico dos espelhos, um processo onde cada segmento foi ajustado em incrementos menores que o diâmetro de uma bactéria, o mundo parou. A primeira imagem de campo profundo, revelada ao público em uma transmissão global, não era apenas uma fotografia bonita. Era uma escavação arqueológica da realidade. O aglomerado de galáxias SMACS 0723 apareceu no centro da tela, brilhando como joias derramadas sobre veludo negro. Mas o verdadeiro tesouro não eram as galáxias brancas e brilhantes do aglomerado em si, que estão a apenas 4,5 bilhões de anos-luz de distância. O tesouro estava no fundo, nas formas estranhas, alongadas e avermelhadas, que pareciam arcos de luz distorcidos ao redor do centro. Aqui, a gravidade de todo o aglomerado de galáxias agiu como uma lente de aumento colossal, um fenômeno previsto por Albert Einstein em sua teoria da relatividade geral. A massa imensa do aglomerado deformou o tecido do espaço-tempo, curvando a luz de galáxias que estão muito, muito mais distantes, atrás dele. Essas galáxias distantes, algumas nascidas menos de 1 bilhão de anos após o início do tempo, apareceram para nós ampliadas e distorcidas, revelando detalhes que a humanidade nunca deveria ter visto. Cada mancha de luz nessa imagem contém bilhões de estrelas. Cada estrela pode hospedar planetas. Cada planeta é um mundo potencial, com histórias geológicas, climas e talvez destinos biológicos que jamais conheceremos. Em um pedaço do céu que, se você segurasse um grão de areia na ponta do braço esticado, cobriria apenas aquela pequena fração da esfera celeste, o Webb revelou milhares de galáxias. A densidade da existência é esmagadora. Não há espaço vazio. Há apenas espaço onde a luz ainda não teve tempo de chegar até nós, ou onde nossos instrumentos ainda não eram sensíveis o suficiente para detectá-la. O que o Webb fez foi remover a venda de poeira cósmica que cobria nossos olhos. Antes, olhávamos para o universo como quem olha para uma cidade envolta em neblina espessa. Víamos as luzes mais fortes, os faróis próximos, mas a complexidade da metrópole nos escapava. Agora, temos óculos térmicos. A neblina se tornou transparente. Vemos a estrutura dos edifícios, o movimento nas ruas laterais, a vida pulsando nas sombras. Nas imagens seguintes, vimos a nebulosa de Carina, não como uma mancha difusa, mas como uma paisagem montanhosa de gás e poeira, esculpida pela radiação ultravioleta de estrelas jovens e quentes. Vimos os penhascos cósmicos, paredes de gás com anos-luz de altura, onde a pressão da luz estelar empurra a matéria e cria cavidades na nuvem molecular. Vimos o quinteto de Stefan, uma dança gravitacional de 5 galáxias, colidindo e se fundindo, um balé de destruição e criação que nos mostra como a Via Láctea eventualmente colidirá com Andrômeda. Mas talvez a imagem mais perturbadora e bela tenha sido a da nebulosa do Anel Sul. Ali, vimos a morte de uma estrela. Não uma explosão violenta de supernova, mas o suspiro final de uma estrela semelhante ao nosso Sol. O Webb revelou
que não era apenas uma estrela morrendo, mas um sistema binário, onde duas estrelas orbitam uma a outra em um abraço mortal, agitando as camadas de gás expelido como se fossem batedores em uma tigela de leite, criando ondas de choque que se propagam pelo espaço interestelar. Vimos a poeira que um dia formará novos planetas, os ossos de uma estrela morta que se tornarão a carne de novos mundos. Essas imagens são dados, sim. São contagens de fótons, espectros de absorção, medições de desvio para o vermelho. Mas, traduzidas para as cores que nossos cérebros de primatas conseguem processar, elas se tornam algo mais. Tornam-se uma narrativa visual da nossa origem. O ouro nos espelhos do Webb capturou a luz de estrelas que sintetizaram o carbono em nossos corpos, o ferro em nosso sangue e o oxigênio em nossos pulmões. Estamos, literalmente, olhando para os nossos ancestrais atômicos. A precisão necessária para isso é difícil de conceber. O telescópio precisa manter o foco em um alvo, enquanto viaja a milhares de quilômetros por hora ao redor do Sol, mantendo-se estável, com uma margem de erro inferior à largura de um único átomo. É como se alguém em Nova York conseguisse ver uma moeda de 1 centavo em Los Angeles e não apenas a visse, mas conseguisse ler o ano cunhado nela, enquanto ambos estivessem girando em um carrossel. E, no entanto, apesar de toda essa tecnologia divina, o que essas primeiras imagens realmente nos trouxeram foi humildade. Elas nos lembraram que o universo não é um lugar estático e sereno. É um motor de combustão perpétua, uma arena de forças violentas e criativas que operam em escalas de tempo que ridicularizam a brevidade da civilização humana. Quando olhamos para a borda do universo observável, estamos olhando para o passado. Mas não é um passado morto. É um passado que ainda está chegando até nós. A luz daquelas primeiras galáxias viajou pelo vazio durante eras geológicas inteiras, passando pelo nascimento e morte de gerações de estrelas, atravessando o vazio intergaláctico, desviando-se de monstros gravitacionais e buracos negros, apenas para terminar sua jornada colidindo contra os detetores de silício e arsênio do Webb. Cada fóton é um mensageiro que sobreviveu a uma odisseia de 13 bilhões de anos. E ao converter essa energia frágil em zeros e uns, nós garantimos que a mensagem não foi perdida. Transformamos a escuridão em dados. Transformamos o invisível em imagens que agora residem nos servidores da humanidade, replicadas em milhões de telas, impressas em livros didáticos e gravadas na consciência coletiva da nossa espécie. O telescópio James Webb não é apenas uma ferramenta científica. É um monumento à nossa curiosidade insaciável. É a prova de que, embora estejamos presos à superfície de um pequeno planeta rochoso, orbitando uma estrela comum em um braço espiral de uma galáxia típica, nossa mente não conhece fronteiras. Nós construímos uma extensão dos nossos sentidos e a lançamos na escuridão para que pudéssemos ver o que estava lá antes de nós. As primeiras imagens foram apenas o prefácio. O telescópio tem combustível para 20 anos de ciência. O que mais está escondido atrás da cortina de poeira? Que outros monstros cósmicos aguardam na escuridão infravermelha? Estamos apenas começando a folhear o álbum de Família do Cosmos, e as primeiras páginas já reescreveram o que pensávamos saber sobre a formação das galáxias. Descobrimos galáxias massivas e totalmente formadas tão cedo na história do universo que elas não deveriam existir segundo nossos modelos atuais. Elas são os quebradores de universo, anomalias que desafiam nossas teorias
e nos forçam a voltar à prancheta de desenho. O Webb não veio apenas para confirmar o que sabíamos. Veio para nos dizer que estávamos errados. E na ciência, estar errado é a coisa mais emocionante que pode acontecer, porque significa que há algo novo para aprender. Enquanto a flor de ouro continua sua vigília solitária em L2, girando silenciosamente para encarar novos alvos, a Terra continua sua rotação frenética. Mas algo mudou. A escuridão do céu noturno já não é tão impenetrável. Sabemos agora que cada pedaço de preto entre as estrelas está fervilhando de luz antiga, esperando apenas que tenhamos os olhos certos para vê-la. A era da cegueira cósmica acabou. A era da visão profunda começou. Mas com cada nova resposta, surgem 1000 novas perguntas. Se o universo estava tão cheio e complexo tão cedo, o que isso diz sobre as condições iniciais do Big Bang? Se a vida das estrelas é tão turbulenta e rica em química, o que isso diz sobre a prevalência da vida? Estamos sozinhos admirando essa vastidão, ou há outros olhos, feitos de outros materiais, apontando seus próprios espelhos dourados para nós, tentando decifrar se o nosso sol pálido abriga alguém capaz de olhar de volta? Nas noites frias do Monte Wilson, na Califórnia da década de 1920, Edwin Hubble inclinava-se sobre a ocular do telescópio Hooker. Então, o maior olho que a humanidade já havia voltado para os céus. O que ele viu mudou nossa percepção de realidade, estilhaçando a ilusão de uma galáxia solitária e revelando um oceano de ilhas cósmicas, afastando-se umas das outras. Mas Hubble, limitado pela física do vidro e pela sensibilidade do olho humano, encontrou uma barreira intransponível. Havia uma cortina de fumaça cósmica, densas nuvens de poeira interestelar que agiam como paredes impenetráveis, escondendo os berçários onde as estrelas nascem e obscurecendo a luz primordial da criação. A luz visível, aquela que evoluímos para ver sob o sol amarelo da Terra, é facilmente dispersa por essa poeira, tornando o universo profundo um lugar de segredos guardados na escuridão. Para ver além, para testemunhar o amanhecer do tempo, a humanidade precisava de uma visão que transcendesse o espectro do arco-íris. Precisávamos ver o calor. À medida que o espaço se expande, a luz das primeiras estrelas viaja através do abismo por bilhões de anos. Essa jornada exaustiva estica o próprio tecido das ondas de luz. O que começou como um brilho azul violento e energético nas fornalhas primordiais é alongado, puxado e transformado em um vermelho profundo e, finalmente, no infravermelho invisível. Esta é a assinatura térmica da história antiga. Para capturá-la, não bastava construir um telescópio maior. Era necessário construir uma máquina do tempo que pudesse sentir o calor fraco de uma abelha situada na distância da Lua. Mas havia um paradoxo cruel na engenharia dessa visão. Para enxergar o calor mais tênue do universo, o observatório em si precisava ser mais frio do que a noite mais profunda da Antártida. Qualquer calor emitido pelos próprios instrumentos, ou mesmo o brilho distante da Terra e do Sol, cegaria os sensores, como tentar ver um vagalume acendendo um fósforo ao lado de um holofote de estádio. Assim, nasceu o sonho e o pesadelo de engenharia que viria a ser o telescópio espacial James Webb. A ambição começou décadas antes de qualquer metal ser cortado. Visionários entendiam que colocar um telescópio em órbita baixa, como o Hubble, não seria suficiente. O Hubble é banhado pelo calor radiante do nosso planeta. Ele entra e sai da sombra da Terra a cada 90 minutos, sofrendo ciclos térmicos brutais. O sucessor precisava de exílio.
Ele precisava ser enviado para um ponto de equilíbrio gravitacional a 1,5 milhão de quilômetros de casa, um lugar solitário chamado segundo ponto de Lagrange, ou L2. Lá, ele poderia dar as costas para sempre ao Sol, à Terra e à Lua, mantendo seus olhos fixos na escuridão gelada. Contudo, enviar uma estrutura do tamanho de um prédio de 3 andares para tão longe apresentava um problema logístico que parecia insuperável. O foguete Ariane 5, a besta de carga escolhida para o lançamento, possuía uma carenagem de apenas 5 metros de diâmetro. Como colocar um espelho de 6,5 metros e um escudo solar do tamanho de uma quadra de tênis dentro de um tubo tão estreito? A resposta foi encontrada na arte antiga do origami. Os engenheiros perceberam que o telescópio não poderia ser construído em sua forma final. Ele precisava ser um transformador, uma crisálida mecânica que se dobraria sobre si mesma para sobreviver à violência do lançamento e, em seguida, desabrocharia no silêncio do vácuo. Esta decisão transformou o projeto na aposta mais arriscada da história da exploração espacial. O componente mais crítico dessa aposta era o escudo solar. Sem ele, o telescópio seria apenas um pedaço de lixo espacial, quente e inútil. Este escudo não era uma peça sólida de metal, mas 5 camadas de um material plástico chamado Kapton, revestido de alumínio e silício dopado. Cada camada era tão fina quanto um fio de cabelo humano, diáfana e frágil ao toque, mas projetada para bloquear a fúria termonuclear do Sol. O lado voltado para a estrela fritaria a temperaturas capazes de ferver água, enquanto o lado oposto, a poucos centímetros de distância, permaneceria em um frio criogênico, próximo do zero absoluto. O desafio não era apenas fabricar essas membranas, mas dobrá-las. Centenas de mecanismos de liberação, cabos de tensão, dobradiças e motores precisavam funcionar em uma coreografia perfeita. Durante anos, no chão de fábrica, engenheiros prenderam a respiração enquanto testavam o desdobramento. Rasgos microscópicos apareceram. Cabos se prenderam. Cada falha em terra era um presságio do desastre no espaço. Eles redesenharam, reforçaram e testaram novamente, lutando contra a gravidade da Terra, que tentava distorcer o tecido delicado que foi feito para flutuar na ausência de peso. Quando o dia do lançamento finalmente chegou, a humanidade não estava apenas enviando um telescópio, estava enviando a esperança de milhares de carreiras e bilhões de dólares encapsulados na ponta de uma explosão controlada. O rugido do Ariane 5, rasgando o céu da Guiana Francesa, foi apenas o prelúdio. O verdadeiro terror começou quando o silêncio retornou. Diferente das missões para Marte, onde os 7 minutos de terror durante o pouso definem o sucesso ou fracasso, o James Webb enfrentou 30 dias de agonia contínua. Havia 344 pontos únicos de falha. 344 momentos em que, se um único pino não soltasse, se uma única engrenagem travasse, se um único cabo arrebentasse, a missão estaria acabada. Não havia possibilidade de reparo. Não havia astronautas para enviar com uma chave inglesa. O telescópio estava longe demais, navegando sozinho no abismo. Nas salas de controle, o tempo parecia se dilatar. O primeiro comando foi enviado para liberar as antenas. Sucesso. Depois, os paletes do escudo solar desceram. Sucesso. Mas então veio a fase mais crítica. A tensão das membranas. O escudo precisava ser esticado até ficar perfeitamente tenso, separando as 5 camadas no vácuo, para permitir que o calor escapasse pelas lacunas entre elas. Era uma dança mecânica executada por motores minúsculos, movendo cabos finos, como linhas de pesca, puxando um material que poderia rasgar
com a menor das imperfeições. Os dados de telemetria chegavam lentamente. Motores zumbiam a milhões de quilômetros de distância, invisíveis. Os engenheiros observavam gráficos de consumo de energia, procurando picos que indicassem um travamento. Cada camada tensionada era uma vitória celebrada com suspiros contidos, não com gritos, pois a próxima camada poderia ser a fatal. Enquanto o escudo prateado se abria, bloqueando a luz solar e mergulhando os instrumentos na escuridão necessária, o espelho principal começou a se montar. 18 hexágonos de berílio banhados a ouro, dobrados como as folhas de uma mesa, precisavam se encaixar com uma precisão medida em nanômetros. O berílio foi escolhido por ser leve e incrivelmente rígido, capaz de manter sua forma mesmo nas temperaturas congelantes do espaço profundo. O ouro, aplicado em uma camada tão fina que apenas alguns gramas foram usados para todo o espelho, foi escolhido por ser o refletor perfeito para a luz infravermelha. Era uma catedral dourada, construindo-se a si mesma no vazio, uma joia tecnológica voltada para o passado. A tensão diminuiu apenas quando o último segmento do espelho travou no lugar e o telescópio atingiu sua órbita final em L2. O observatório começou a esfriar. O calor residual da Terra e do lançamento sangrou lentamente para o espaço negro. Os instrumentos, como animais hibernando, baixaram suas temperaturas até que os átomos em seus sensores quase parassem de vibrar. A calibração começou. O que antes era uma coleção de 18 imagens borradas de uma única estrela precisava ser unificado. Pequenos atuadores na parte traseira de cada espelho empurraram, inclinaram e curvaram o berílio, focando a luz com uma precisão que desafiava a compreensão humana. Eles estavam alinhando a luz com uma margem de erro menor que o tamanho de um vírus biológico. E então, o olho se abriu. Não para ver o que já conhecíamos, mas para perfurar a poeira que frustrou Hubble. Para capturar fótons que partiram de suas fontes antes que a Terra existisse, antes que o Sol se acendesse, antes que a Via Láctea tivesse sua forma espiral. A máquina, nascida de sonhos de vidro e metal, de medo e de matemática, estava pronta para traduzir o invisível em visível. Mas o que exatamente acontece quando convertemos a luz mais antiga e esticada do universo em pixels em uma tela? Estamos vendo a realidade ou uma tradução artística de dados fantasmas? E, mais importante, ao olharmos tão profundamente para o abismo, o que o abismo nos revelaria sobre a nossa própria insignificância solitária? Na quietude gelada do Monte Wilson, em 1929, Edwin Hubble sentou-se diante do telescópio Hooker, o maior olho que a humanidade já havia voltado para os céus até aquele momento. O ar da Califórnia estava rarefeito, e o silêncio do domo só era quebrado pelo tic-tac mecânico do mecanismo de rastreamento que contrariava a rotação da Terra. O que Hubble viu naquela escuridão não foi apenas uma coleção de galáxias estáticas, mas um êxodo. As galáxias não estavam paradas como ilhas em um oceano imóvel. Elas estavam fugindo, estavam se afastando de nós e umas das outras a velocidades vertiginosas. Foi o momento em que a humanidade percebeu que o palco da realidade não era fixo, mas estava se expandindo implacavelmente, arrastando consigo tudo o que continha. Para compreender a monumental tarefa do telescópio James Webb, precisamos abandonar a intuição humana de distância e tempo e entrar no reino elástico da luz. Imagine um fóton, uma única partícula de luz, nascendo na superfície turbulenta de uma estrela primordial, poucas centenas de milhões de anos após o início de tudo. Essa estrela
Era um monstro de hidrogênio e hélio puro, queimando com uma fúria azul e ultravioleta, uma cor de violência e energia extrema. O fóton escapa dessa fornalha e começa sua jornada em direção ao futuro, em direção ao local onde, bilhões de anos depois, a Terra se formaria. Se o universo fosse estático, esse fóton chegaria aos nossos olhos ainda vibrando com aquela energia azul violenta. Mas o espaço não é um vazio passivo, é um tecido dinâmico. Enquanto esse mensageiro de luz viaja pelo abismo durante 13 bilhões de anos, o próprio caminho sob seus pés se estica. O universo se expande, e ao fazê-lo, ele agarra a onda de luz e a puxa como um elástico esticado ao seu limite absoluto. A física deste fenômeno encontra um paralelo surpreendente nas ferrovias do século XIX. Christian Doppler, um matemático austríaco, observou como o som de um trem a vapor mudava conforme ele passava por um observador na plataforma. Quando o trem se aproxima, as ondas sonoras são esmagadas umas contra as outras, criando um apito agudo e estridente. Mas no momento em que a locomotiva passa e começa a se afastar, as ondas sonoras são esticadas, relaxadas, e o tom cai para um gemido grave e profundo. O universo faz exatamente a mesma coisa com a luz, mas em uma escala cósmica e aterrorizante. À medida que as primeiras galáxias se afastam de nós, na torrente da expansão cósmica, a luz que elas emitiram é esticada. O que começou como ondas curtas, energéticas e azuis, é alongado pelo tecido do espaço, em expansão, até se transformar em ondas longas e preguiçosas. A cor azul desvanece, atravessa o verde, o amarelo, o vermelho, e finalmente desaparece do espectro visível inteiramente, mergulhando no infravermelho. Isso cria um paradoxo cruel para os astrônomos. As estruturas mais antigas, as primeiras luzes da criação, tornaram-se fantasmas invisíveis aos olhos humanos e às lentes de vidro convencionais. O telescópio espacial Hubble, por mais magnífico que fosse, era como um marinheiro tentando ver, através de um nevoeiro espesso, usando apenas uma lanterna comum. Ele conseguia ver a luz visível, mas as origens do universo haviam se escondido no reino do calor, no infravermelho, uma frequência que nossos olhos biológicos percebem apenas como a sensação de uma brasa morna na pele, mas nunca como imagem. Para enxergar o passado, não bastava apenas construir um telescópio maior. Era necessário construir um tipo diferente de olho, um olho térmico. O universo está cheio de poeira. Vastas catedrais de gás e partículas microscópicas flutuam entre as estrelas. Para a luz visível, essas nuvens são muralhas impenetráveis. A luz azul, com seu comprimento de onda curto e nervoso, choca-se contra os grãos de poeira e é dispersada, criando as belas, porém opacas, nebulosas que admiramos. Mas a luz infravermelha possui uma propriedade quase mágica. Com seus comprimentos de onda longos e sinuosos, ela não colide com a poeira. Ela flui ao redor dos obstáculos, como a água de um rio contorna os seixos, ou como o som grave de um trovão atravessa paredes que bloqueiam sons mais agudos. O telescópio James Webb foi concebido para capturar esses sussurros de calor antigos. Mas para detectar o calor fraco de uma galáxia morta há bilhões de anos, o próprio observador deve ser o objeto mais frio do céu. Se o telescópio emitisse qualquer calor próprio, seria como tentar ver um vagalume pousado na lente de um farol aceso. O brilho térmico da própria máquina cegaria seus sensores. É aqui que a engenharia transcende a mecânica e se torna arte. O Webb precisa operar em uma temperatura próxima do zero absoluto, um estado onde a vibração dos átomos quase cessa. Para conseguir isso,
Ele carrega consigo um escudo solar do tamanho de uma quadra de tênis, composto por 5 camadas de um material prateado chamado Kapton, fino como um cabelo humano. Esse escudo age como um guarda-sol definitivo, separando o telescópio em 2 universos distintos. De um lado, o calor brutal do Sol, da Terra e da Lua atinge o escudo a temperaturas que ferveriam a água. Do outro lado, na sombra perpétua, os espelhos dourados repousam em um frio de 230 graus negativos. A escolha do ouro para os espelhos não foi um capricho estético. O ouro é o metal perfeito para refletir a luz infravermelha. Enquanto a prata e o alumínio absorvem certas frequências, o ouro as devolve quase puras para os sensores. Os 18 segmentos hexagonais de berílio, banhados nessa camada microscópica de ouro, agem como um balde de luz gigante, recolhendo fótons que viajaram desde a infância do tempo. Fótons que foram esticados, cansados e transformados em calor pela expansão implacável do cosmos. Quando o Webb aponta seus espelhos para um pedaço de céu aparentemente vazio, ele não está apenas ampliando a imagem. Ele está traduzindo uma linguagem esquecida. Ele pega a radiação infravermelha invisível e a converte em dados que podemos compreender, atribuindo cores visíveis a comprimentos de onda que nossos olhos jamais poderiam processar. O vermelho profundo nas imagens do Webb não é apenas uma cor, é a assinatura do tempo, a marca da distância, a prova de que a luz sobreviveu à jornada através de um universo que tentou, a cada quilômetro, diluí-la no esquecimento. Ao olharmos para essas primeiras imagens, não estamos vendo o universo como ele é agora. Estamos vendo fantasmas. Estamos vendo a luz de estrelas que já morreram, de galáxias que já colidiram e se transformaram, de eras que se dissolveram na história cósmica. O telescópio atua como uma máquina do tempo, descascando as camadas de poeira que ocultavam os berçários estelares, revelando onde as estrelas nascem, envoltas em seus casulos de gás, brilhando no infravermelho como corações pulsantes no escuro. A tecnologia óptica necessária para focar essa luz antiga exigiu uma precisão que desafia a compreensão. Se o espelho principal do Webb fosse do tamanho do continente americano, as imperfeições em sua superfície não poderiam ser maiores que alguns centímetros. Essa suavidade extrema é vital, pois qualquer distorção espalharia os preciosos fótons infravermelhos, transformando uma imagem nítida do passado em um borrão indecifrável. Cada motor, cada atuador atrás dos espelhos, trabalha em uma coreografia silenciosa no vácuo, ajustando a forma do vidro e do metal com precisão de nanômetros, combatendo as microvibrações e as mudanças térmicas para manter o foco perfeito. Mas o que acontece quando removemos a cortina de poeira? O que acontece quando traduzimos o invisível para o visível e olhamos para onde nenhum olho jamais olhou? Encontramos um universo muito mais povoado, caótico e estruturado do que as teorias previam. As primeiras imagens do campo profundo não mostraram um vazio pontilhado por algumas luzes tímidas. Elas mostraram um caleidoscópio de galáxias totalmente formadas, brilhando com uma intensidade que sugeria que o despertar do universo não foi um amanhecer lento e gradual, mas uma explosão repentina de criatividade estelar. Essa luz infravermelha carrega consigo não apenas imagens, mas impressões digitais químicas. Ao analisar como a luz é absorvida ao passar pela atmosfera de exoplanetas distantes, o Webb pode cheirar o ar de mundos alienígenas. Moléculas de água, metano, dióxido de carbono, cada uma deixa uma marca negra específica no espectro de luz.
um código de barras que revela a composição de mundos a anos-luz de distância. O infravermelho é a chave para desbloquear esses segredos atmosféricos, pois muitas dessas assinaturas químicas são invisíveis ou obscuras na luz visível. Estamos diante de uma ferramenta que não apenas vê, mas analisa a respiração do cosmos. A expansão do universo, que parecia ser o véu que nos impedia de ver o início, tornou-se, através da engenharia do Webb e da compreensão do desvio para o vermelho, a própria ferramenta que nos permite classificar a história. Quanto mais vermelha a luz, mais antiga ela é. O universo organizou sua própria história em camadas de cor, esperando apenas que construíssemos olhos capazes de ler o arco-íris invisível do tempo. Contudo, à medida que penetramos mais fundo nessa névoa temporal, as perguntas mudam. Não se trata mais apenas de ver as primeiras estrelas, mas de entender como a matéria se organizou tão rapidamente. Se o tecido do espaço estica a luz, ele também estica nossa compreensão do possível. O que existia antes da luz ter tempo de se tornar luz? O que reside nas sombras que nem mesmo o infravermelho consegue penetrar? A cada camada de poeira removida, a cada fóton antigo capturado por esses espelhos dourados, nos aproximamos de uma fronteira final, um horizonte onde a física que conhecemos começa a tremer sob o peso de sua própria origem. Imagine uma sala silenciosa em Washington, onde as pessoas mais poderosas do mundo prendem a respiração diante de uma tela. É julho de 2022. A atmosfera é carregada, não com a tensão da guerra ou da política, mas com uma expectativa primordial, o tipo de reverência que nossos ancestrais sentiam ao olhar para o firmamento antes da invenção do fogo. O presidente dos Estados Unidos aguarda. O mundo aguarda. E então, a escuridão digital cede lugar à luz. O que aparece diante deles não é apenas uma fotografia, mas uma arqueologia da luz, um túnel escavado através do tempo profundo que nos leva de volta às fundações da realidade. Naquela tela, vemos o culminar de décadas de engenharia e sonhos. Vemos o primeiro campo profundo do telescópio espacial James Webb. Para compreender a escala desta imagem, é preciso primeiro compreender a nossa própria insignificância. Imagine que você está em uma praia deserta à noite, sob um céu sem lua. Você se abaixa e pega um único grão de areia. Agora, estenda o braço em direção ao zênite, segurando esse grão minúsculo contra a vastidão negra do espaço. Esse grão de areia, cobrindo uma fração infinitesimal da esfera celeste, é o tamanho exato da janela que o Webb abriu. Onde nossos olhos veriam apenas o vazio absoluto, o telescópio revelou um caleidoscópio fervilhante. Nesse minúsculo fragmento de céu, milhares de galáxias estão espalhadas como joias derramadas sobre veludo negro. Mas esta não é uma imagem estática. É uma miragem física, um truque de mágica orquestrado pela própria gravidade. No centro da imagem, brilha uma luz branca difusa e intensa. Este é o aglomerado de galáxias SMACS 0723. Ele está a 4,6 bilhões de anos-luz de nós. Isso significa que a luz que vemos agora partiu dessas galáxias quando a Terra estava apenas começando a se formar. Quando o nosso planeta era pouco mais que uma bola de magma, esfriando sob o bombardeio de meteoros. Mas o aglomerado em si não é o prêmio principal. O aglomerado é a ferramenta. Albert Einstein, em seus delírios matemáticos mais lúcidos, previu que a massa não apenas atrai objetos, mas deforma a própria geometria do universo. Imagine um colchão macio, onde se coloca uma bola de boliche pesada. O tecido afunda, criando uma depressão.
Se você rolar uma bola de gude por esse colchão, ela não seguirá uma linha reta, mas curvará ao redor da depressão. No cosmos, o tecido é o espaço-tempo, e a bola de boliche é o aglomerado SMACS 0723. A massa combinada de trilhões de estrelas e da onipresente matéria escura é tão colossal que cria um vale gravitacional profundo. A luz, viajando de galáxias muito mais distantes, situadas muito atrás do aglomerado, tenta passar por essa região. Ao encontrar o vale gravitacional, os raios de luz são forçados a curvar-se. Eles se dobram, convergem e se ampliam. O aglomerado age como uma lente de aumento cósmica, um telescópio natural do tamanho de uma galáxia, polido pela gravidade. O resultado visual é alucinante. Ao redor do centro brilhante, vemos arcos de luz alaranjada e vermelha, esticados e distorcidos, como se fossem tinta fresca escorrendo por uma tela. Essas formas estranhas não são falhas na imagem. São galáxias que existiram no alvorecer do tempo, magnificadas e deformadas pela lente gravitacional. Sem a ajuda dessa massa interveniente, essas galáxias remotas seriam demasiado tênues para serem vistas, mesmo pelo poderoso olho dourado do Webb. A natureza nos emprestou seus óculos para que pudéssemos ver o invisível. Ao analisarmos esses arcos de luz distorcida, entramos em um território que desafia nossa compreensão da história cósmica. A luz dessas galáxias de fundo viajou por mais de 13 bilhões de anos. Estamos vendo fantasmas de uma era em que o universo tinha menos de 1 bilhão de anos de idade. A cor é a nossa bússola aqui. Devido à expansão implacável do cosmos, a luz ultravioleta e visível, emitida por essas primeiras estrelas, foi esticada durante sua longa jornada através do vazio, transformando-se em ondas infravermelhas. Quanto mais vermelha a galáxia aparece na imagem, mais antiga e distante ela provavelmente é. O Webb, com sua visão infravermelha aguçada, não apenas vê essa luz, ele a disseca. E é aqui que a narrativa confortável que construímos começa a mostrar fissuras. Os modelos cosmológicos tradicionais sugeriam que o universo primordial era um lugar caótico e desorganizado. Esperávamos ver bolhas informes de gás, protogaláxias pequenas e irregulares lutando para se aglutinar na escuridão. Acreditava-se que a estrutura majestosa das galáxias espirais, com seus braços elegantes e núcleos definidos, levaria bilhões de anos para amadurecer. Mas o campo profundo de Webb sussurra uma história diferente. Uma história que deixa os astrônomos inquietos. Nessas profundezas remotas, naqueles borrões vermelhos que representam os primeiros capítulos da existência, vemos estrutura. Vemos galáxias que parecem massivas demais, brilhantes demais e organizadas demais para a sua idade. É como entrar em um berçário e encontrar recém-nascidos que já sabem falar frases completas e caminhar com a postura de adultos. Como o universo conseguiu se organizar tão rapidamente? Como a matéria se reuniu com tamanha eficiência apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang? A gravidade trabalhou mais rápido do que prevíamos? Ou haverá algum ingrediente exótico na sopa primordial que acelerou o processo de formação estelar? Algo que nossas equações ainda não capturaram? Cada ponto de luz nesta imagem é um laboratório de física extrema. Em uma dessas galáxias distantes, analisada espectroscopicamente, o Webb detectou a assinatura inconfundível de oxigênio, hidrogênio e neon. Pense na profundidade disso. O oxigênio em seus pulmões, o oxigênio que permite que seu cérebro processe estas palavras agora, foi forjado no núcleo de estrelas que viveram e morreram muito antes de a Terra existir. Estamos vendo a forja química do universo em ação.
criando os elementos que um dia, bilhões de anos depois, se combinariam para formar água, rocha e vida. A imagem do SMACS 0723 não é apenas um triunfo técnico, é um espelho temporal. O espaço entre as galáxias é negro, mas não está vazio. Está cheio da história de tudo o que já foi. A nitidez da imagem é tamanha que podemos ver aglomerados de estrelas individuais dentro dessas galáxias antigas, faíscas de criação detonando no escuro. Há uma beleza melancólica nesta observação. A luz que atinge o espelho do Webb hoje traz notícias de um universo que já não existe. Aquelas galáxias vermelhas e distorcidas já evoluíram, fundiram-se ou morreram há muito tempo. As estrelas que geraram essa luz já se transformaram em supernovas, buracos negros ou anãs brancas. Estamos olhando para um álbum de fotografias de fantasmas, testemunhando a infância de um cosmos que agora é vasto, frio e maduro. No entanto, o mistério persiste. A densidade de galáxias neste grão de areia sugere que o universo observável está muito mais povoado do que ousávamos imaginar. Se cada grão de areia do céu contém milhares de galáxias, e cada galáxia contém centenas de bilhões de estrelas, e se muitas dessas estrelas abrigam planetas, então a vastidão da realidade se expande para além da capacidade humana de quantificar. O infinito deixa de ser um conceito abstrato e torna-se uma pressão física sobre a nossa consciência. O primeiro campo profundo foi apenas o ato de abertura. Ele provou que o telescópio funcionava não apenas como esperado, mas superava as simulações mais otimistas. A lente gravitacional do aglomerado SMACS 0723 nos permitiu violar os limites naturais da visão, trazendo o horizonte do tempo para perto de nós. Mas ao responder à pergunta sobre o que há na escuridão, o Webb criou uma dezena de novas perguntas. Se as galáxias se formaram tão cedo e tão rápido, o que isso diz sobre a matéria escura que serviu como semente para seu crescimento? Será que a nossa cronologia do universo precisa ser reescrita? Estamos vendo anomalias estatísticas ou uma verdade fundamental que nos escapou por um século? Enquanto o telescópio girava lentamente para novos alvos, deixando o aglomerado SMACS 0723 para trás na escuridão, os dados continuavam a fluir para a Terra, um rio digital de números e espectros que levaria anos para ser totalmente decifrado. A humanidade havia acabado de abrir os olhos de uma nova maneira, e a primeira coisa que vimos foi que o universo não esperou por nós para começar a sua grande obra de arte. A complexidade estava lá desde o início, tecida no próprio nascimento da luz. Mas se a estrutura do universo se formou tão rapidamente, se as luzes se acenderam tão cedo na grande noite cósmica, o que mais poderia ter surgido naqueles primeiros momentos febris? Poderia a química da vida ser mais antiga do que a própria Terra? Munique, ano de 1814. Em uma oficina envidraçada cheia de poeira e luz refratada, um jovem órfão chamado Joseph von Fraunhofer inclina-se sobre um prisma de vidro de alta qualidade. Ele não busca as estrelas, mas sim a natureza da própria luz. Ao direcionar seu instrumento para o Sol, ele não vê apenas o arco-íris contínuo que Newton descrevera séculos antes. Ele vê algo inquietante, algo que mancha a perfeição divina das cores. O espectro solar está interrompido por centenas de linhas escuras, finas como navalhas, cortando o vermelho, o verde e o azul. Eram silêncios na música da luz, códigos de barras cósmicos que permaneceriam indecifráveis por décadas. Fraunhofer não sabia, mas havia descoberto a linguagem secreta da matéria. Aquelas linhas escuras eram as sombras projetadas pelos átomos.
Eram as impressões digitais químicas dos elementos que compunham a atmosfera do Sol, absorvendo comprimentos de onda específicos antes que a luz pudesse chegar aos seus olhos. 200 anos depois, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, o telescópio espacial James Webb volta seus espelhos dourados para longe da vastidão escura e profunda do início dos tempos. Ele abandona momentaneamente a caça às primeiras galáxias para realizar um feito de precisão quase impossível. Ele se torna o herdeiro final de Fraunhofer. O telescópio fixa seu olhar na constelação da Fênix, em uma estrela anônima a 1150 anos-luz de distância, para ler as sombras projetadas não por uma estrela, mas pelo ar de um mundo alienígena. Aqui, a narrativa visual muda. Deixamos para trás os tapetes cintilantes de aglomerados galácticos para focar em um único ponto de luz trêmula. O objetivo é o WASP-96b. Não é um lar para a humanidade, nem um gêmeo da Terra. É um gigante de gás quente, inchado pelo calor de sua estrela-mãe, orbitando tão perto dela que seu ano dura apenas 3 dias e meio terrestres. É um caldeirão turbulento de temperaturas que derreteriam chumbo. No entanto, é neste inferno orbital que o Webb demonstra sua verdadeira magia, uma magia que transcende a simples fotografia. Até este momento, a humanidade era como uma criança colecionando cartões postais do universo, admirando as formas e cores das nebulosas e galáxias. Mas uma imagem direta de um exoplaneta é incrivelmente difícil, pois o brilho da estrela anfitriã ofusca o planeta como um farol de neblina cegando um observador que tenta ver um vagalume pousado na lâmpada. O Webb, contudo, não precisa ver o planeta diretamente para conhecê-lo. Ele espera. Ele aguarda o momento preciso do trânsito. Imagine um teatro escuro, onde um único holofote brilha no palco. Se um ator passa na frente dessa luz, vemos sua silhueta. Mas se esse ator estivesse segurando um copo de vidro colorido, a luz que passasse através desse vidro mudaria de cor, carregando a informação do material que atravessou. É exatamente isso que acontece quando o WASP-96b passa na frente de sua estrela. Durante aquelas poucas horas de trânsito, uma fração minúscula da luz estelar não é bloqueada pelo corpo do planeta, mas roça a sua borda. Ela viaja através da alta atmosfera, filtrando-se pelas camadas de gás antes de continuar sua jornada de milênios até os sensores do Webb. Essa luz chega suja. Ela carrega as cicatrizes da sua passagem. Os átomos e moléculas na atmosfera do planeta agem como porteiros zelosos, cobrando um pedágio na forma de fótons específicos. O instrumento NIRIS, a bordo do telescópio, captura essa luz e, como o prisma de Fraunhofer, a abre em um espectro. O que aparece não é uma foto de nuvens ou oceanos, mas um gráfico sinuoso, uma linha que sobe e desce como a respiração de um paciente em um monitor cardíaco. Para o olho destreinado, são apenas dados. Para o astrofísico, é a revelação de uma paisagem invisível. As observações anteriores, feitas a partir do solo ou com telescópios menos sensíveis, haviam sugerido que o WASP-96b era um mundo de céus límpidos, livre de nuvens, um gigante solitário e transparente. O Webb destruiu essa suposição em questão de horas. A análise espectral revelou lombadas e vales inconfundíveis na luz infravermelha. Eram as assinaturas vibracionais de ligações químicas familiares, o alongamento e a contração de átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Água. Não oceanos líquidos, pois a temperatura ali ferve qualquer superfície, mas vapor. Nuvens de vapor d'água rodopiando na atmosfera superior,
criando neblinas e brumas que a ciência anterior jurava não existirem. A precisão dos dados foi tamanha que permitiu aos cientistas não apenas dizer que a água estava lá, mas estimar a temperatura da atmosfera e a altura dessas nuvens. O telescópio havia provado o ar de um mundo a 1000 anos-luz de distância e encontrado a molécula que definimos como a quintessência da vida. Esta descoberta é um divisor de águas filosófico, tanto quanto científico. Durante séculos, olhamos para os planetas do nosso próprio sistema solar como os arquétipos universais: Júpiter, Saturno, Marte. Mas o universo é infinitamente mais criativo. Ao detectar água em um ambiente tão hostil e diferente da Terra, o Webb nos ensina sobre a resiliência da química. A água não é um privilégio da Terra. É uma mercadoria cósmica comum, forjada nas fornalhas estelares e espalhada pela galáxia, persistindo mesmo nas atmosferas escaldantes de Júpiteres quentes. A técnica de espectroscopia de transmissão transforma o telescópio em um laboratório de química remoto. Cada molécula no universo tem uma dança única. Quando a luz atinge uma molécula de dióxido de carbono, ou metano, ou ozônio, a molécula vibra em uma frequência específica, absorvendo a energia da luz nesse comprimento de onda exato. É como se cada gás na atmosfera cantasse uma nota diferente. O Webb é o maestro capaz de ouvir cada voz individualmente no meio do coro ensurdecedor da luz estelar. A detecção em WASP-96b foi apenas o prelúdio, o teste de calibração para a verdadeira caçada que se avizinha. Se o telescópio pode discernir a assinatura da água através da atmosfera turbulenta e espessa de um gigante gasoso a essa distância, o que ele fará quando voltar seus olhos para os mundos rochosos? Pense na Terra vista de longe. Se uma civilização alienígena usasse um instrumento semelhante ao Webb para observar o nosso trânsito frente ao Sol, veriam as linhas escuras do oxigênio, do metano e do dióxido de carbono dançando em desequilíbrio químico. Esse desequilíbrio é a marca registrada da vida. A biologia altera a atmosfera de um planeta, mantendo gases instáveis em circulação constante. O oxigênio, altamente reativo, desapareceria rapidamente se não fosse continuamente reabastecido pela respiração das plantas e algas. O Webb agora nos dá a capacidade de procurar por esse sopro de vida em outros lugares. Não estamos mais limitados a procurar por sinais de rádio ou estruturas artificiais. Estamos procurando pelo metabolismo planetário. Estamos farejando o universo em busca do cheiro da vida. Ao analisar o WASP-96b, também reescrevemos nossa compreensão sobre a formação planetária. A quantidade de água e de elementos pesados na atmosfera de um gigante gasoso conta a história de como ele nasceu. Ele se formou onde está agora, perto do fogo estelar, ou migrou das profundezas frias do sistema planetário, engolindo planetesimais gelados pelo caminho? A proporção de carbono para oxigênio é o registro fóssil da história desse mundo. E o Webb é o paleontólogo que escava essas camadas de luz. A luz infravermelha é, mais uma vez, a chave mestra. Moléculas como a água e o metano são opacas em muitos comprimentos de onda do infravermelho, o que significa que elas bloqueiam a luz de forma muito eficiente, criando sinais fortes e claros para os detectores do Webb. A visão humana, limitada ao espectro visível, seria inútil aqui. Nossos olhos não evoluíram para ver a assinatura do calor ou a vibração das moléculas. Precisávamos construir um olho sintético, resfriado a temperaturas próximas do zero absoluto, para ver a realidade como ela realmente é. A imagem do espectro de WASP-96b pode não ter a beleza visceral dos penhascos cósmicos da nebulosa Carina.
Parece árida, técnica, uma linha branca sobre um fundo azul. Mas sua beleza é intelectual e profunda. Aquela linha trêmula é a prova de que a nossa solidão pode ser uma ilusão causada pela nossa miopia anterior. Ela nos diz que os ingredientes estão lá fora, cozinhando em caldeirões planetários sob a luz de bilhões de sóis diferentes. Estamos testemunhando o fim da era da astronomia puramente visual e o início da era da astronomia sensorial. Não estamos mais apenas olhando. Estamos tocando a textura da realidade distante. O véu de ignorância que cobria a composição dos exoplanetas foi rasgado. Descobrimos que o universo é úmido, complexo e quimicamente rico. E enquanto o Webb termina sua observação de WASP-96b e seus giroscópios começam a girar lentamente para apontar para o próximo alvo, uma nova questão se forma no silêncio do centro de controle. Se a água pode sobreviver e formar nuvens no inferno, o que poderemos encontrar nos mundos temperados, naquelas zonas cachinhos dourados, onde a chuva cai líquida e os oceanos podem ser profundos? Será que a próxima assinatura espectral que veremos não será apenas a de água, mas a de algo que respira essa água? Imagine um escultor em um estúdio imerso na escuridão, trabalhando com um bloco de argila do tamanho de um sistema solar. Ele não usa cinzéis de aço ou martelos de pedra, mas sim ferramentas feitas de pura luz e ventos que sopram a milhões de quilômetros por hora. Durante eras, a humanidade olhou para as grandes nuvens escuras da Via Láctea e viu apenas o vazio, ou talvez borrões de fuligem cósmica que pareciam esconder os segredos mais profundos do universo. Eram cortinas fechadas em um palco, onde sabíamos que a peça mais importante da existência estava sendo encenada, mas cujo roteiro nos era negado. Até agora. Quando o telescópio espacial James Webb virou seu espelho dourado para a constelação de Carina, ele não apenas ampliou nossa visão, ele dissolveu a cortina. O que antes parecia uma parede impenetrável de poeira, revelou-se uma paisagem de majestade aterrorizante, conhecida agora como os penhascos cósmicos. Diante de nós, ergue-se uma cadeia de montanhas feita de gás e poeira, elevando-se por 7 anos-luz no vácuo. Mas esta não é uma paisagem estática. É um campo de batalha dinâmico, onde a gravidade e a radiação travam uma guerra eterna pela supremacia da matéria. A borda cintilante desta nebulosa, onde o gás brilha como uma costa banhada pelo sol poente, é, na verdade, a frente de ionização. Aqui, estrelas jovens, massivas e violentas, localizadas fora do quadro superior da imagem, bombardeiam a nuvem com radiação ultravioleta implacável. Essa luz estelar age como um ácido cósmico, corroendo a nebulosa, esculpindo cavernas e vales profundos na parede de gás. O que resta, os pilares que resistem a essa erosão luminosa, são as regiões mais densas, fortalezas de matéria que se recusam a ceder. É dentro dessas torres, sitiadas, que o milagre acontece. O instrumento NIRCam do Webb penetrou o véu opaco para revelar o que o olho humano jamais poderia testemunhar: o nascimento. Pontilhando a paisagem de gás, vemos estrelas recém-nascidas, brilhando como joias vermelhas e douradas. Elas ainda estão envoltas em seus casulos natais, sugando avidamente o gás circundante para ganhar massa. Antes do Webb, esses objetos eram invisíveis, fantasmas teóricos escondidos na fumaça. Agora, vemos a física da criação em ação. Observemos os detalhes com a precisão de um arqueólogo desenterrando uma cidade perdida. Em certas regiões dos penhascos, vemos jatos de partículas sendo cuspidos em direções opostas. Estas são as assinaturas de protoestrelas em rotação frenética.
Enquanto a gravidade puxa a poeira para dentro para alimentar o núcleo estelar, o excesso de energia e momento angular é expelido violentamente para fora, colidindo com o gás circundante e criando ondas de choque que brilham no infravermelho como arcos dourados. É um processo caótico, turbulento e belo. O nascimento de uma estrela não é um evento silencioso. É uma tempestade termonuclear que anuncia a chegada de uma nova fonte de luz no universo. A nitidez destas imagens permite-nos distinguir a textura do próprio gás interestelar. Vemos vapor subindo dos penhascos, gás quente ionizado fluindo para longe da nebulosa, impulsionado pela radiação implacável. É como observar a evaporação de um lago em um dia quente, mas em uma escala onde cada gota de vapor é maior que o nosso planeta. Mas o cosmos não é apenas um berçário, é também um cemitério, e os dois estão inextricavelmente ligados em um ciclo de reciclagem cósmica que beira o sagrado. Deixamos a grandiosidade turbulenta de Carina e viajamos cerca de 2000 anos-luz para contemplar um monumento à morte, a nebulosa do Anel do Sul. Aqui, a cena muda drasticamente. Não há caos de montanhas irregulares, mas sim uma simetria assustadora, quase biológica. Parece um olho gigante olhando fixamente através do abismo, ou talvez uma célula vista através de um microscópio titânico. Esta é a agonia final de uma estrela que já foi muito parecida com o nosso Sol. No centro desta estrutura brilhante, o Webb revelou um segredo que os telescópios anteriores apenas suspeitavam. Vemos não uma, mas duas estrelas presas em uma valsa gravitacional apertada. A estrela mais brilhante e branca é a companheira jovem, ainda vivendo sua vida normal. Mas ao lado dela, brilhando num vermelho profundo e sinistro, está a estrela moribunda. Ela é uma anã branca em formação, despida de suas camadas externas, envolta na poeira que ela mesma criou. A morte desta estrela não foi uma explosão súbita, mas um suspiro prolongado que durou milhares de anos. Como um coração que bate cada vez mais devagar, a estrela pulsou, e a cada pulsação, expulsou suas camadas externas para o espaço. O instrumento MIRI, sensível ao infravermelho médio, permite-nos ver essas camadas como anéis concêntricos, conchas de gás que se expandem para fora, como ondas em um lago onde uma pedra foi lançada. Cada concha representa um episódio na história da morte da estrela, um registro fóssil de sua perda de massa. A turbulência criada pela interação com a estrela companheira agita essas camadas, criando a estrutura complexa e filamentar que vemos. Raios de luz estelar vazando através das falhas no gás, como holofotes em um dia nublado. Mas o que estamos vendo, em sua essência mais fundamental, é a alquimia do universo. Durante bilhões de anos, o núcleo dessa estrela fundiu hidrogênio em hélio, e hélio em carbono e oxigênio. Agora, em seus espasmos finais, ela está lançando esses elementos preciosos de volta ao vazio. O brilho laranja e azul que permeia a nebulosa não é apenas luz, é matéria, é carbono, é oxigênio, é nitrogênio. Esta poeira que obscurece a estrela moribunda e que brilha tão intensamente para os sensores do Webb acabará por se libertar da atração gravitacional do sistema. Ela viajará através do meio interestelar, vagando pelas vastidões frias até encontrar outras nuvens de gás. Lá, ela se misturará com a matéria primordial, enriquecendo-a, tornando-a mais densa, mais complexa. E aqui reside a conexão profunda, a epifania que transforma a astrofísica em filosofia. Quando olhamos para a violência dos penhascos cósmicos e para a elegância fúnebre do Anel do Sul, não estamos olhando para algo estranho ou alienígena.
Estamos olhando para a nossa própria origem. Os átomos de carbono, que formam as cadeias complexas do nosso DNA, não foram criados no momento do Big Bang. Eles foram forjados na fornalha de estrelas que morreram muito antes da Terra nascer. O oxigênio que enche nossos pulmões a cada respiração foi exalado por uma estrela moribunda, como a do Anel do Sul. O ferro que tinge nosso sangue de vermelho foi temperado no coração de sóis que explodiram em eras esquecidas. O telescópio James Webb, ao capturar a luz infravermelha, que viajou através do tempo e da poeira, está nos mostrando o mecanismo de nossa própria criação. Ele revela que a galáxia é um ecossistema vasto e interconectado, onde a morte de uma estrela é o pré-requisito para a vida de um planeta. A poeira que bloqueava nossa visão em Carina é a mesma substância que agora se aglutina para formar mundos rochosos. Estamos vendo o ciclo da matéria em sua escala mais grandiosa. Das nuvens frias e escuras, onde a gravidade vence a pressão, acendendo novas luzes, até as nebulosas planetárias, onde a pressão vence a gravidade, espalhando as sementes da química complexa. É uma dança de destruição e construção, onde nada é desperdiçado, onde cada partícula tem um papel a desempenhar na história contínua da evolução cósmica. Essas imagens são mais do que dados científicos, são retratos de família. Elas nos lembram que não somos observadores externos do universo, mas sim parte integrante dele. Somos a maneira do cosmos de se observar, feitos da mesma poeira estelar que brilha naquelas imagens distantes. E enquanto contemplamos a beleza aterrorizante da nebulosa de Carina e a simetria melancólica do Anel do Sul, somos forçados a nos perguntar: quantos outros ciclos de nascimento e morte ocorreram no silêncio do tempo profundo para que pudéssemos estar aqui hoje, com olhos capazes de ver e mentes capazes de compreender? O que mais está escondido atrás das cortinas de poeira que ainda não levantamos? No vácuo silencioso, a 1,5 milhão de quilômetros da terra firme, uma flor de berílio e ouro flutua em suspensão perfeita. Não há som aqui, apenas a radiação cósmica sibilando contra as 5 camadas de Kapton, finas como o cabelo humano, que separam o frio absoluto da morte térmica do calor escaldante de nossa estrela-mãe. Este é o ponto de Lagrange 2, um oásis gravitacional, onde as forças da Terra e do Sol se anulam em uma trégua matemática, permitindo que esta catedral tecnológica permaneça de costas para o brilho ofuscante do sistema solar interior, voltada eternamente para a escuridão profunda. A construção deste observatório não foi apenas um feito de engenharia, mas um ato de fé secular. Durante décadas, milhares de mãos humanas poliram espelhos com uma precisão que desafia a escala atômica, alisando superfícies até que as imperfeições fossem menores que uma bactéria espalhada por um continente. O berílio, um metal tóxico e raro, nascido da fragmentação de raios cósmicos, foi escolhido não por sua beleza, mas por sua rigidez estoica diante do frio criogênico. O ouro, forjado na colisão cataclísmica de estrelas de nêutrons eras atrás, foi depositado em uma camada tão tênue que mal possui substância física, servindo apenas para capturar os fótons mais fracos e cansados do universo. Aqui reside a ironia suprema de nossa criação. Utilizamos os restos mortais de estrelas antigas, escavados da crosta do nosso planeta, para construir um olho capaz de ver o nascimento das primeiras estrelas. A matéria inanimada, organizada pela mente humana, tornou-se o instrumento através do qual o cosmos pode finalmente ver seu próprio reflexo. Quando o telescópio espacial James Webb abriu seus 18 segmentos hexagonais,
Ele não estava apenas coletando dados. Ele estava realizando uma arqueologia da luz. Cada fóton que atinge esses espelhos dourados é um mensageiro fantasma, um viajante que partiu de sua fonte muito antes de a Terra existir, muito antes de o Sol se acender, talvez antes mesmo de a Via Láctea ter se coalescido em sua forma espiral majestosa. Esses pacotes de energia atravessaram o vazio intergaláctico, desviando de lentes gravitacionais, esticados pela implacável expansão do tecido do espaço-tempo, perdendo energia e mudando de cor, até se tornarem invisíveis aos nossos olhos biológicos, mas brilhantes para este novo olho mecânico. Ao contemplarmos as imagens do campo profundo, onde milhares de galáxias cintilam como joias em um pedaço de céu, do tamanho de um grão de areia, não estamos vendo o espaço. Estamos vendo o tempo. Estamos olhando para baixo, através das camadas geológicas da história cósmica. As galáxias vermelhas e distantes, aquelas manchas indistintas que o Webb revelou com clareza sem precedentes, são os nossos ancestrais diretos. Naquelas fornalhas primordiais, o carbono em nossas células, o oxigênio em nossos pulmões e o ferro em nosso sangue foram fundidos pela primeira vez. Olhar para elas é olhar para o útero de onde emergimos. Esta máquina, suspensa na escuridão, representa o triunfo da curiosidade sobre a sobrevivência. Evolutivamente, não fomos projetados para entender a mecânica quântica ou a relatividade geral. Fomos projetados para caçar nas savanas e socializar em tribos pequenas. Nossos cérebros são máquinas de sobrevivência locais, adaptados para o aqui e o agora. No entanto, algo em nossa arquitetura neural nos impulsionou a olhar para cima e perguntar por quê. O James Webb é a manifestação física dessa pergunta. É a prova de que uma espécie confinada a uma rocha úmida pode estender seus sentidos até a borda do universo observável. A visão infravermelha do telescópio penetra as cortinas de poeira que antes nos cegavam. Onde o Hubble via apenas pilares opacos de gás, o Webb vê as protoestrelas brilhando em seus berçários, revelando o processo íntimo e violento da criação estelar. É como se tivéssemos passado séculos olhando para o exterior de uma fábrica e, de repente, as paredes se tornassem de vidro, permitindo-nos ver a linha de montagem da realidade em funcionamento. Mas o que essas imagens realmente nos dizem sobre o nosso lugar no cosmos? Elas nos mostram que o universo não é um lugar estático e sereno, mas uma arena dinâmica de transformação contínua. Vemos galáxias colidindo em uma dança gravitacional lenta e destrutiva, fundindo seus buracos negros centrais e espalhando correntes de estrelas pelo vazio. Vemos a morte explosiva de estrelas massivas, semeando o espaço com os elementos pesados necessários para a vida. Percebemos que a nossa existência é um subproduto acidental, ou talvez inevitável, dessa reciclagem cósmica. O conceito de que somos o universo acordando para se observar é mais do que uma metáfora poética. É uma descrição literal da realidade física. Os átomos que compõem os espelhos do telescópio, os circuitos dos computadores que processam os dados e os neurônios do cientista que analisa as imagens, são todos feitos da mesma poeira estelar, reorganizada ao longo de bilhões de anos de evolução cósmica e biológica. A consciência humana é a ferramenta que o universo desenvolveu para interrogar a si mesmo. Através de nós, através de nossas máquinas, o cosmos deixa de ser uma vasta extensão de matéria muda e cega e torna-se uma entidade que percebe, que sente, que compreende. O frio do ponto de Lagrange 2 é necessário. Qualquer calor,
Qualquer vibração térmica dos próprios instrumentos ofuscaria a luz fraca do início dos tempos. Da mesma forma, talvez seja necessário um certo distanciamento filosófico, uma frieza analítica, para compreendermos a nossa verdadeira insignificância. Diante da vastidão revelada pelo web, nossos conflitos terrestres, nossas fronteiras e nossas vaidades parecem absurdamente pequenos. Somos habitantes de um pálido ponto azul, flutuando em um mar de galáxias que se estende além da nossa compreensão. No entanto, essa insignificância é paradoxal. Pois se somos pequenos no espaço, somos gigantes no tempo. Carregamos dentro de nós a herança de 13 bilhões e 800 milhões de anos de complexidade crescente. Somos a crista da onda da entropia, a forma mais complexa de organização da matéria que conhecemos. E agora, construímos um espelho dourado e o colocamos no céu para que pudéssemos olhar nos olhos de nossos criadores, as primeiras estrelas, e reconhecer nelas a nossa própria substância. O legado do telescópio James Webb não será medido apenas em terabytes de dados ou em artigos acadêmicos publicados. Será medido na expansão dos nossos horizontes mentais. Ele redefiniu o que é possível ver e, portanto, o que é possível imaginar. Ele nos mostrou atmosferas de mundos distantes onde nuvens de silicato flutuam em céus alienígenas, sugerindo que a Terra pode não ser o único palco onde o drama da vida se desenrola. Ele nos mostrou a luz distorcida pelo próprio peso da matéria escura, revelando a estrutura invisível que sustenta o universo visível. À medida que olhamos para o abismo do tempo profundo, o abismo também olha para nós. Ele nos desafia a crescer, a abandonar nossos mitos paroquiais e a abraçar uma identidade cósmica. A busca pelas nossas origens não termina com a descoberta da primeira galáxia ou da primeira estrela. Cada resposta que o web nos fornece traz consigo uma dezena de novas perguntas. O horizonte do conhecimento não é uma linha fixa, mas uma fronteira que recua à medida que avançamos. Talvez nunca encontremos uma resposta final, uma teoria de tudo que explique por que há algo em vez de nada. Talvez o mistério seja uma componente fundamental da experiência de existir. Mas enquanto houver uma espécie disposta a lançar espelhos de ouro na escuridão fria do espaço, disposta a decifrar a luz antiga que chove sobre nós, vinda de todas as direções, a jornada continuará. Somos viajantes em um oceano de noite, navegando pela luz de estrelas mortas. O James Webb é o nosso farol, iluminando não o caminho à frente, mas o rastro que deixamos para trás, permitindo-nos ver de onde viemos para que possamos, talvez, entender para onde estamos indo. E nesta contemplação silenciosa, entre o frio do vácuo e o calor da descoberta, encontramos não apenas a história do universo, mas a nossa própria história, escrita em letras de fogo nas páginas negras do infinito. Será que estamos sozinhos nesta vigília? Ou haverá outros olhos em outras galáxias, apontando seus próprios espelhos dourados para a escuridão, buscando, assim como nós, um reflexo de si mesmos?